Começa agora o 40º episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e tenho comigo os meus comentadores residentes. Olá, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Olá, Vasco. E esta semana convidámos o Duarte Maires. Desculpa, olá. Faz mal. Desculpa, Vasco, desculpa. O Duarte Maires, 25 anos, é presidente do Youth Club e analista político. Olá, Duarte, e bem-vindo ao Geração V. Obrigado pelo convite. Tivemos uma semana cheia de temas para comentar. Os resultados na Madeira, Luís Montenegro a recusar debates, a queixa do PCP contra a RTP, a criminalidade sexual entre os jovens a aumentar e os Estados Unidos a continuar com o circo montado. Duarte, começamos por ti. Miguel Albuquerque venceu as eleições regionais, sem margem para dúvidas, e só precisou de um deputado do CDS para conseguir a maioria na Assembleia Legislativa. Era o resultado que esperavas? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui convosco. Obrigado. Ouvi-vos através do Spotify, agora passa-se lá direto para aqui. Sobre a Madeira, dizer que o Miguel Albuquerque ficou a 300 votos de conquistar a própria maioria absoluta. E também dizer que o PCP ficou a 60 votos de eleger. Parece-me também justo, já que todos ficam com algum voto fazer alguma coisa. Parece-me também justo dizê-lo. Mas dizer que na Madeira aconteceu aquilo que eu esperava e que vaticinei antes do tempo, apesar de ser considerado um louco por achar que era que o Albuquerque conseguiria a maioria absoluta, por dois motivos essenciais. Primeiro, por um cansaço de constantes eleições ao longo de 3 anos. Foram 3 atos eleitorais, sempre pelo mesmo tema. Sim. E, portanto, se mesmo quando rebenta a polémica e as suspeitas e vai aquele autocarro da gente para a Madeira fazer aquelas buscas todas, há uma crise política, o PAN salta fora. Há umas eleições e Albuquerque mesmo assim continua a ganhar, apesar de com menos deputados, com menos votos, mas ganha. À partida, as suspeitas não serão suficientes para retirar a dominância do PSD naquilo que é os 50 anos do arquipélago. E, portanto, nestas eleições, em que o PS continua a cometer erros graves, e sobretudo aquele que era de manter o líder, o Paulo Cafofo, que se demonstrou, de facto, uma pessoa que não consegue liderar, e pelo contrário, há uma transferência de votos, o PS não só perde votos, como o JB consegue capitalizar ali uma quantidade de votos. É o grande derrotado da noite ou não? Há dois, ficado em terceiro lugar? Eu até diria que os censuradores, digamos assim, os censores que apresentaram a moção de censura aqui a votaram, foram de facto quem foram penalizados. O Chega perdeu pouco, mas mesmo assim perdeu um mandato. Não lhes fará muita diferença para a geometria atual, mas foi penalizado. O PS, sem dúvida, que é o grande derrotado quando, com tanta polémica e até podemos quase transpor para o continente, foi de facto para mim não foi uma surpresa, que era aquilo que eu achava, foi as apostas que eu fiz naquelas apostas da política, quem ganha, quem perde. Foi a aposta que eu fiz e, portanto, fiquei a 300 votos de conseguir o almoço. Sim, muito bem. Joana, o que é que nós falámos a semana passada? Passa já para mim. Presumo que não estejas contente. Não estou contente, mas lá está, na semana passada dizia que as pessoas votarem em Miguel Albuquerque era, e muitas das vezes à boleia daquele argumento de precisamos de estabilidade na Madeira, mas na democracia, se o voto for para ter estabilidade e se o voto vai numa pessoa que é arguido, num caso que há 14 meses levou 2 aviões ou um avião militar cheio de pessoas lá dentro, numa operação muito grande, ainda não se ouviu Miguel Albuquerque. Portanto, eu acho que uma pessoa que tem sobre ele estas suspeitas todas, se consegue esta expressão de votos, se for à boleia desse argumento de queremos estabilidade para a Madeira, a democracia vai começar a ficar assente em pessoas, em pessoas que neste momento são suspeitas de crimes de corrupção. Portanto, a mim apraz-me dizer uma coisa sobre este caso muito específica, que é porque é que no meio destes 14 meses Miguel Albuquerque ainda não foi ouvido. Exato. Não é? Portanto, Miguel Albuquerque esteve quase para ser detido em janeiro de 2024. Ele não foi detido porque tinha imunidade parlamentar. Portanto, ele teve quase para ser detido. Houve uma série de pessoas arguidos, foram detidos, ficaram até muito tempo com medidas de coação muito acima daquilo que seria ele próprio está arguido neste momento, não é? Sim, está arguido, mas ou seja, ele ainda não foi ouvido. Ele não foi ouvido, ou seja, montou-se este estandarte todo, e acho que o sistema judicial aqui está a falhar muito, e leva-nos aqui. Está bem que o sistema político e o sistema judicial não têm o mesmo andamento, não é? Não andam da mesma maneira e sabemos que o sistema judicial tem uma série de burocracias e que é um sistema neste momento bastante lento em Portugal, infelizmente, mas acho que estamos aqui a entrar num nível do bizarro, que são 14 meses. 14 meses é muito tempo. Pronto, apraz-me dizer isso. Também que agora muitas pessoas têm andado a fazer aqui uma comparação entre a Madeira e o continente. O que é que tu achas? Que eu não sei se ias fazer essa pergunta assim, provavelmente ias. Eu acho que não podemos comparar uma coisa que não é comparável. Quer dizer,
nós não nos podemos esquecer que quando Costa ganha a maioria absoluta, a Madeira é chamada também a votar e teve E o PSD ganhou a mesma. teve um resultado bastante semelhante com este. Como a Catarina diz, é uma realidade à parte. Portanto, é uma realidade completamente à parte. O António Costa estava a ganhar com a maioria absoluta aqui, no continente, na Madeira, o PSD estava com estes resultados. Portanto, logo por aqui, não podemos agora, se naquele ano não era semelhante, porque é que neste ano será? O PS já ficou em terceiro lugar 3 vezes. Portanto, nos últimos 25 anos, em 2011 e 2015, creio eu. Não sabia disso. Acho que não estou em erro. Quando o CDS fica em segundo. O CDS. Portanto, sim. Aliás, o CDS, o facto de ficar em segundo. Portanto, ou seja, eu acho que é uma realidade muito diferente e acho que ser essas comparações não é útil. Não é útil neste momento que vamos para eleições no continente. Luís Montenegro adorou estas notícias, não é? Adorou estas notícias, mas eu também não sei até que ponto é que estas coisas funcionam a favor ou desfavor. Não sei se lembram, quando António Costa ganha com a maioria absoluta, as sondagens diziam que poderia haver um empate. E que aliás, poucos dias antes das eleições dizia-se até que o Rio podia ganhar. Portanto, eu não sei até que ponto é que porque há um voto útil. E estas próprias sondagens também se equivocaram. E equivocaram-se bastante. No segundo e terceiro lugar, não é? Mas diziam mesmo, quase desculpa, teria só uma nota rápida. Porque mesmo com o PSD que ganhou, e isso acertaram, mas a percentagem com o qual ganhou, enganaram-se bastante. Porque a sondagem dava 36, 37, 38% ao PSD, o PSD ganhou com 45% à volta disso. Até uma diferença quase 10%. As sondagens são feitas com grupos de amostras representativas. Quando são com grupos de amostras representativas, portanto, muitas vezes nem são. Não há uma amostra representativa, ou seja, as pessoas que são inquiridas não representam aquilo que seria as percentagens de classes sociais ou de géneros ou de idades em Portugal. E pela última sondagem nós vimos, aquela sondagem que passou-se a semana inteira a falar sobre isso, uma sondagem que inquiriu em muito poucas pessoas e que depois dava 40 e tal % de indecisos, de uma amostra ridícula de pessoas. Ou seja, acho que é um bocadinho, acho que pode ser mais, pode prejudicar mais do que beneficia estarmos aqui a fazer comparações entre a Madeira e o continente. Mas acho sobretudo que este resultado demonstra que as pessoas ou seja, os madeirenses nunca tiveram outra pessoa a liderar a Madeira. Durante 50 anos foi sempre o PSD. E eu acho que há uma frase muito gira na saúde mental que se fala muito, que é, cuidado porque vão-me dizer que eu estou a fazer comparações, dizer que a esquerda é o paraíso, não é. Mas na saúde mental diz-se que muitas vezes as pessoas preferem um inferno conhecido a um paraíso desconhecido. Aqui a ideia é que quando nós estamos em alguma situação de descontentamento ou de sofrimento, no caso da saúde mental, às vezes é mais difícil dar o salto porque nós não temos que estar do outro lado. Não é? E a verdade é que os madeirenses precisam de alguma coisa que lhes mostre que do outro lado está alguma coisa positiva. E não nos podemos esquecer que o PS aprovou uma moção de censura proposta pelo Chega. Exatamente. Portanto, muito bem. Gonçalo, e tu, JPP? Tu também a semana passada falaste. Pois, eu estou quase o bruxo da geração V, que eu já tinha acertado na moção de confiança há 6 meses, quando disse que o Montenegro ia colocar. E também acertei na questão do JPP. Foi interessante. Sim. Eu não estava à espera que tivessem tanta percentagem, estava à espera que tivessem um bom resultado. Fiquei surpreendido com o PS em terceiro lugar, que nestes moldes é a primeira vez que acontece. Certo que o CDS ficou em segundo naquelas 2 ocasiões que a Joana mencionou, mas enfim, eu neste momento, se compararmos com aquilo que é atualmente a dinâmica parlamentar e política atual, CDS e PSD funcionam geralmente como um só. Sim. E portanto, historicamente falando, isto é a primeira vez em que o PS fica efetivamente em terceiro lugar, ideologicamente falando. Esse é o primeiro aspecto da subida do JPP e deixa até aqui um ponto interessante, que é o JPP não é um partido regional, é um partido nacional com sede na Madeira. O que é que isto quer dizer? Que o JPP arrisca-se seriamente a eleger um deputado para a Assembleia da República Nacional no dia 18 de maio. Porque o JPP, com estas percentagens que tem a nível regional, claro que são eleições diferentes, e eu tenho isso em conta, mas tendo em conta o carisma do Elvis Sousa, eu já tinha avisado que ele é muito bom do ponto de vista político e é populisticamente equilibrado. Uma espécie... O JPP tem que ir para o continente, que é para o Gonçalo, mudar a cor política dele. Vou votar nos verdes, no JPP. Mas acho o Elvis Sousa muito competente, não será ele o candidato ao continente, mas acredito genuinamente que conseguem eleger. E depois, de um ponto de vista geral, mais político, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa respiraram de alívio. Mais Marcelo, eu até ouvi na flash interview do jogo da seleção, estava super tranquilo, não é? E parecia que tinha ganho 5-2, parecia que ele é que tinha estado em campo a marcar gol, parecia que ele era o Francisco Trincão. Mas na verdade Marcelo estava aliviado porque sabia que ao menos iria ter estabilidade política na Madeira. Luís Montenegro também, porque percebeu que do ponto de vista político, a persona política mais semelhante do ponto de vista da suspeita judicial em Portugal com ele, em termos de governação, que é Miguel Albuquerque, teve um resultado extremamente favorável. Na cabeça de Luís Montenegro passou-lhe certamente o episódio de, bom,
As pessoas cansaram-se de ir tantas vezes a eleições, as pessoas estão saturadas de ir às urnas e, portanto, deram um voto de confiança para a estabilidade do PSD. Isso é um dos fatores, do ponto de vista mais político, mais conjuntural. Sim. Mas depois há outros fatores macroeconómicos com os quais as pessoas se preocupam na questão do cotidiano. E questões judiciais à parte, etc. Eu não sou propriamente fã do Miguel Albuquerque, mas a realidade é que as coisas estão a correr bem na Madeira. As coisas, do ponto de vista macroeconómico, estão a correr bem na Madeira. E até de um ponto de vista civilizacional, nos últimos 50 anos, correram bem para a Madeira. A Madeira passou de ser uma região particularmente pobre para ser a segunda região do país com o maior PIB per capita, só atrás de Lisboa, se não estou em erro. Portanto, olhando para estes indicadores, tem superávit orçamental também, os níveis de crescimento económico são particularmente simpáticos. Portanto, olhando para isto em termos da qualidade de vida individual do consumidor comum e até a nível empresarial, eu dou-vos um exemplo. A Prozis, por exemplo, se eu não estou em erro, está sediada na Madeira porque tem um incentivo fiscal, pagas menos IVA na Madeira se estiveres lá sediado. Em vez dos 23 pagas 21 ou 22%. Ou seja, deste ponto de vista, quer do consumo, da parte dos consumidores, quer da parte das empresas, os indicadores macroeconómicos, tudo isso é favorável nesta conjuntura e as pessoas olhando para isto pensam, bem, independentemente da questão judicial, porque muita gente pensa em Portugal, são todos iguais, todos roubam, ao menos vou fazer aqui, vou votar nestes que me dão índices macroeconómicos porreiros. E principalmente um governo para 4 anos também. E principalmente um governo para 4 anos, que eu devido muito que, enfim, dependendo da situação... Não é do CDS. Politicamente eu devido muito que este governo caia, pela questão do CDS, devido muito, até porque há uma coligação no continente, devido muito que isso aconteça. E está escrito também, E está escrito, portanto, acho que isso aí foi inteligente, a mesma coisa que se fez à esquerda em 2015. Se houver geringonças, eu acho que têm que ser escritas, única e exclusivamente. Mas se cair, poderá ser por uma questão judicial de Miguel Albuquerque. Cai esse risco, não é? Porque se for constituído acusado, acho complicado ele continuar. Essa era a minha questão quanto à estabilidade, que é o que é que eles vão fazer se Miguel Albuquerque vier a ser acusado. Exato. Porque, na minha opinião... Ou eventualmente condenado, dependendo do tempo que demora o processo. Ou seja, antes disso ele teria que ser acusado de alguma coisa. E o que é que Luís Montenegro ou quem quer que esteja no PSD vai decidir fazer, não é? Porque tem estabilidade parlamentar, mas isso vai gerar uma situação de incoerência. Tu se fosses Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que farias no caso da Madeira? Não sei, eu infelizmente... Boa pergunta. Eu infelizmente... Acho que ele também não sabe, não te preocupes. Acho que ele também não sabe. Eu acho que infelizmente Marcelo acabou por ser... vai acabar a ser lembrado não tanto pelas coisas positivas que fez, como mais pelas coisas negativas, sendo certo que uma delas é a instabilidade política que ele criou. O rei das dissoluções. É o dissolvente, é um bom cognome. De dissolução parlamentar, de facto geraram esta situação que ele banalizou o dissolver o Parlamento, que antes nós chamávamos a isso a bomba atómica. A bomba atómica já não se chama. Quem é que chama isso uma bomba sequer, quanto mais atómica, não é? Portanto, eu não sei o que é que faria, mas acho que vai ser uma situação complicada. Poderia escolher outro governo, eventualmente. Exatamente. Ou seja, mas na Madeira seria complicado. Mas eles podiam indicar outra pessoa. Não tinha ninguém para liderar que tive a colher esse apoio. Podia ser uma coisa complicada. Eu acho que tem legitimidade parlamentar para indicar outra pessoa e simplesmente continuar a governar. Agora, vai ser bastante atacável politicamente essa escolha. Portanto, vai gerar aí uma situação difícil. Não sei quando é que isso vai acontecer, ou se vai acontecer, mas vai gerar essa situação difícil. Mas pronto, mas de facto a Madeira é uma realidade mesmo completamente à parte. O PS em terceiro, queres dizer alguma coisa sobre isso? Gostei, não gostei. Estou a ser irónica, a falta de solidariedade de Pedro Nuno Santos para com os seus. Pois eu ia perguntar isso há bocadinho, ele sacou. Sim, isto é PS Madeira. PS Madeira. Não tem nada a ver com o assunto. Parece que o PS nem lá está. Só está a Madeira. Mas tanto o PS como o PS tiveram problemas internos antes das eleições. Tanto houve uma lista interna contra Albuquerque que não conseguiu vingar e não conseguiu provocar umas eleições internas, e no PS. Carlos Pereira, o deputado do PS, também tentou ali uma substituição e umas eleições que também não conseguiu. E notava-se, tiveram problemas. O Carlos Pereira estava a comentar na noite eleitoral, estava a comentar e notava-se ali algum... E como é que o Palca foi perante aquele resultado? Será o candidato não se demite? Sim, claramente. Expliquem-me, perante aquele resultado, como é que uma pessoa não se demite logo no dia na noite eleitoral? Porque autárquicas e autárquicas. Acho que foi só por essa questão logística, não é? Tal como no continente, se Pedro Nuno Santos ou Montenegro perderem, não provocarão eleições internas logo a seguir, porque senão teremos internas em agosto ou julho. Seria complicado. Eu até diria mesmo que o Pedro Nuno perca as autárquicas, fará o mandato completo, até porque ele vai ganhar as autárquicas. À partida será o PS que ganhará as autárquicas. Vamos ver. Parece-me que é o mais. Vamos ver. Parte em vantagem. Mas será difícil, porque são finais de ciclo, são sempre bem geridos e, portanto, parece-me que o PS cometeria um erro senão. E vai conquistar câmaras à CDU. Portanto, Sim, eu acho, sobre a CDU, acho que é talvez
a pouca tendência da Madeira que eu acho que podemos aplicar ao continente, que eu acho que o futuro da CDU é sair do Parlamento. Sem dúvida. Mas se ouvimos Paulo Raimundo, o PCP saiu reforçado porque teve mais votos e só ficou a 60 votos e elegeram deputado. Mas o PCP ganha sempre. Portanto, na verdade, ganhou o Albuquerque, assim ganhou o PCP. Mas o PCP ganha sempre. Joana, queres dizer alguma coisa? Eu queria falar, mas não era da Madeira. Temos tempo para dar aqui uma nota sobre os cartazes. Pronto, sobre os cartazes e sobre a ação que o PSD vai fazer ao Montenegro. Nem sei quem é que está a dirigir. Acho que foi título individual do Montenegro. Foi Montenegro. Sim. Que não tornou público. Contra os cartazes do André Ventura e a seguir instaurar uma providência cautelar para retirar os cartazes. Quer dizer, e apesar de estarmos aqui a falar de um partido que é o Chega e com o qual eu não simpatizo de maneira nenhuma. Para quem não sabe, explica só os cartazes. Portanto, os cartazes comparam Luís Montenegro a José Sócrates. José Sócrates. É uma fotografia dos dois, lado a lado. Exatamente. E dizem 50 anos de corrupção. Pronto. Exato. Ok, sim, exato. Mas aqui o core é a comparação entre Luís Montenegro e José Sócrates. E Luís Montenegro ficou muito ofendido e coloca uma ação em tribunal contra o Partido Chega ou contra André Ventura. Agora não sei se é tudo a título pessoal ou se são partidos. Acho que foi os dois, não é? Mas a seguir faz uma providência cautelar para conseguir retirar os cartazes de uma forma muito mais ágil. Antes do processo correr e se findar em tribunal, retirar os cartazes para que eles não continuem a causar danos, no fundo é isto. Mas isso vai acontecer? Mas causa mais dano agora? Não, a minha questão, sinceramente não sei muito bem se o tribunal acho que não vai fazer, não vai aprovar. Não vai. O tribunal negou por enquanto a providência cautelar. E o André Ventura já disse que não vai retirar também. Mas, quer dizer, ele não tem muita hipótese de escolha se o tribunal ordenar isso. Não, claro. Estou a dizer por manter o tema. Mas aqui a questão é, abrimos aqui um precedente num período que ainda não é o período oficial da campanha eleitoral para as eleições de maio, mas estamos aqui já em campanha e vamos retirar cartazes porque não concordamos com eles. Não nos podemos esquecer que não é a primeira vez que André Ventura coloca cartazes com José Sócrates a comparar a figuras políticas e já o fez em relação ao PS. Já o fez em relação ao PS também e o PS Sim, com uma cruz na cara das pessoas, é verdade. Exatamente, onde colocou o Ricardo Salgado, onde colocou o António Costa, mas não sei quem. Portanto, eu acho que Medina, exatamente. E o PS agiu de forma democrática e a favor da liberdade de expressão, que é, sim senhor, vamos lá, porque assim, a liberdade de expressão tem limites. É verdade que sim, quando começa a ofender a honra das pessoas de uma forma gravosa. Agora, Luís Montenegro é político. Luís Montenegro não está disposto... Estão a chamá-lo de corrupto, não é? Não, porque José Sócrates não é condenado a corrupto também. Também ainda não é. Portanto, José Sócrates já está suspeito por alguma corrupção. Fala por ele, Está acusado. Já é acusado. Sócrates já é acusado. Temos um minuto. Mas não é condenado. Eu por acaso, eu devo ser das poucas pessoas que até acham que a afirmação de Luís Montenegro faz algum sentido, mas com um disclaimer que é, eu sou normalmente sempre contra o crime de difamação. Eu acho que em quase nenhuma situação se aplica, à exceção de quando se imputa falsamente um crime a outra pessoa. Essa é a única situação que eu acho que de facto a prática tem relevância penal e tem relevância de ser um crime de difamação. O problema é que eu acho que Luís Montenegro justificou isto de forma completamente... Ele alegou os fundamentos totalmente errados. Tanto que aquilo que estás aqui a dizer, que, como tu disseste, Joana, a percepção do público é que o problema é a comparação a Sócrates, quando para mim o problema não é esse. O problema é estar a ser imputado um crime de corrupção quando não existe esse crime. Mas José Sócrates não é condenado. Eu sei, mas é um problema estar a imputar esse crime, tanto a Luís Montenegro como a José Sócrates. Daí que não faça sentido que Luís Montenegro se queixe de estar a ser comparado a Sócrates. Ele tem que se queixar de estar a ser chamado de corrupto. E até porque a previdência que ele apresenta... Temos que fechar. Sendo pública, ou tem sido tornada pública através de André Ventura Chega, que foram os visados que a tornaram pública, acaba por estarmos a debater o tema quando os cartazes, tal como os outros, passariam e, portanto, não seriam tema de debate. E desse ponto de vista parece-me que foi um erro, mais um de Montenegro. E como sempre, no início da segunda parte, temos 2 minutos para recomendações. Começamos por ti, Gonçalo. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Vasco, olha, eu vou recomendar uma entrevista que o Rui Tavares deu ontem. Quinta-feira. Ontem, quinta-feira. Não pela gafe que ele diz... eu acho que ele diz, não é? Estamos fritos. Eu acho que foi fritos. Eu ouvi aquilo 100 vezes e não me pareceu nada fritos, mas enfim. Mas não é por causa disto, embora tenha sido um momento muito engraçado, ele que faça mais vezes, porque me dá vídeos muito engraçados. Mas pelo que ele disse relativamente, e a crítica que ele faz à direita, ele diz, e embora eu discordando veementemente quando ele diz... as pessoas necessitam de votar à esquerda porque a esquerda se entende muito melhor
do que a direita. Neste momento nós temos uma dinâmica parlamentar à direita muito maior, mas a direita não se entende. E ele tem toda a razão, ao contrário da esquerda. A esquerda conseguiu entender-se, não é? Quando foi preciso. Obviamente que houve momentos de ruptura em 2021, que a geringonça quando romperam, etc. Mas historicamente é sempre muito mais fácil a esquerda estar unida do que a direita. Não sei se é pelo princípio filosófico coletivista versus o princípio filosófico individualista da direita. Enfim, não sei se pelo facto de à esquerda a união fazer a força e à direita a força fazer a união. Enfim, seja por questões filosóficas ou políticas forem, a realidade é essa. E o que eu quero dizer com isto é que o Rui Rocha, o André Ventura, o Luís Montenegro e o Nuno Melo deveriam ouvir aquilo que o Rui Tavares disse no dia de ontem, porque a hegemonia parlamentar que existe neste momento à direita em Portugal é histórica. O António Costa, em 2022, teve uma maioria absoluta e a esquerda toda junta tinha 133 deputados. A direita neste momento tem 138. Ou seja, isto de um ponto de vista até constitucional, estamos muito próximos de, à direita, termos 2/3 do Parlamento a votar à direita do PS, o que é suficiente para se fazer revisões constitucionais. E o que eu quero dizer com isto é, eu sei que o Ventura, o Montenegro e o Rocha e o Nuno Melo não gostam uns dos outros, ou porque um é demasiado manso, ou outro porque é demasiado bruto, ou porque o outro usa as bandeiras LGBT e não sei o que, não sei o que. Enfim, eu não tenho paciência para isso. A realidade é que há pontos de concordância muito mais fortes do que separação entre estes partidos. E há TGVs que só passam uma vez na vida, portanto convém que se entendam. Muito bem. Obrigado. Eu sou o Rui Tavares. Obrigado, Gonçalo. A direita, meu Deus. Joana? Estamos aqui, eu acho que o Gonçalo, eu não queria interromper porque o Gonçalo já elogiou muitas vezes o Rui Tavares. E vou continuar é verdade. Mas é que aqui é uma coligação diferente. Quando se junta ao André Ventura no meio da direita, deixa-me só dizer, o Rui Tavares, para mim, é, se não o melhor parlamentar dos 3 melhores parlamentares da Assembleia. Mas estás a esquecer que aqui nesta coligação que estás a falar à direita temos o André Ventura, que depois defende outras coisas e tem um certo tipo de comportamento na Assembleia. Pronto, mas foi o que ele disse. À direita há aquilo todos. Bom, então a minha sugestão é que comprem, isto é estranho porque eu estou a fazer isto no Observador, mas eu vou dizer isto. Portanto, a minha sugestão é que comprem o Expresso hoje, sexta-feira, ou durante o fim de semana, durante a próxima semana, porque na revista do Expresso hoje vem uma mulher na capa que é a bisavó do nosso Vasco Galhardo. Mas para além de, normalmente relacionam sempre as mulheres aos homens, não é? Portanto, é a bisavó do Vasco, foi um dos grandes amores de José Saramago, mas antes disto tudo, ela chamava-se Isabel da Nóbrega, era escritora. Faria 100 anos este ano. Faria 100 anos este ano. Sim. Escreveu um livro que ajuda-me, Vasco. Viver com os outros. Viver com os outros, um livro bastante premiado e, portanto, também fica aqui a sugestão também de lerem. E a história é muito interessante também. E a história é muito interessante e, por exemplo, acabei de descobrir um facto que eu amei, que é que o nome da personagem Blimunda de Memorial do Convento foi escolhido por ela, que é extraordinário porque para mim a Blimunda é uma das personagens que eu mais gosto das obras de José Saramago e é fascinante porque foi escolhido por uma mulher e estas coisas normalmente passam sempre um bocadinho, não é? As mulheres fizeram parte da história, mas são muitas das vezes esquecidas. Mas queria só dizer ainda uma última coisa que é, ontem foi Dia Mundial do Teatro e eu não podia fazer, que não de trazer uma sugestão, vou repetir a sugestão da semana passada, que é a Enciclopédia para uma Vida Sexual, está no CCB, sábado e domingo, vão ao teatro mais do que nunca. Muito bem, obrigado Joana. Catarina? A minha recomendação desta semana é aqui fazer não é uma dedicatória, mas pronto, uma merecida honra ao Observador por causa dos seus Podcast Plus. Aqui a equipa dos Podcast Plus tem feito um trabalho espetacular. É verdade. E eu estou a gostar Estás a ouvir o último? Eu estou a ouvir o Misterioso Engenheiro Jardim. É o último, sim. Que é a minha recomendação desta semana. Estou a gostar imenso e recomendo. E de facto, a equipa do Observador está de parabéns porque estes podcasts têm estado muito, muito bem feitos. Muito bem. Obrigado, Catarina. Duarte? Rapidamente, sobre uma série que estou a ver. Eu que gosto de bastidores da política, de comunicação política, etc. Eu também é uma das áreas que eu mais gosto e que mais acompanho. Estou a ver uma série que me foi sugerida, que se chama O Sobrevivente Designado, que é um secretário de habitação, de baixo escalão da política norte-americana, só que era o único que estava vivo quando houve um atentado ao Capitólio e, portanto, ele é designado presidente dos Estados Unidos e, portanto, daí cai tudo em cima, o plano de emergência, e, portanto, vai de uma pessoa de baixo escalão da política para o topo e, portanto, ali começar a gerir os interesses, mas cá por ser engraçado para quem gosta de bastidores na política ou também de um bocadinho de política norte-americana. Muito bem. Obrigado, meus caros. Passo agora a palavra à Joana, que vem comentar aqui um tema sensível que aconteceu esta semana. Sim, eu antes de passar para aquilo que aconteceu em Louros, de forma concreta, acho que tem que ser enquadrado aqui num tema maior. Portanto, a semana passada, nós, na recomendação, eu recomendei a série de Adolescência. Já há alguns episódios que
nós, tanto infelizmente, parece que agora vais continuar a falar sobre isso. É isso, acho que só abrimos aqui uma porta para falarmos mais vezes sobre isto. Eu e a Catarina temos trazido algumas vezes o tema aqui da misoginia e, sobretudo, a misoginia junto de camadas mais jovens. E agora, com a série de adolescência, abriu-se aqui uma porta para se falar sobre este assunto, porque realmente tem sido grave. A nível político também, não é? Em Inglaterra? Sim, a nível político em Inglaterra. Chegou ao Parlamento? Aqui em Portugal ainda não chegou ao Parlamento. Pronto, eu acho que com essa série e também com os números do Razi que saíram, os pais e as pessoas, de modo geral, os adultos, têm agora ficado assim um bocadinho em pânico, tipo, oh meu Deus, e o que é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? A culpa é de quem? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar atenção àquilo que está a acontecer na internet, porque se nós não conseguimos controlar nada se não soubermos o que é que está a acontecer. E aí um grande salva-palmas para o Observador, que durante esta semana fez alguns artigos onde desmistificava aqui o que é que significa está na capa 2 do site, acho eu. Ou estava de manhã, pelo menos. O que significam os emojis, fizeram uma reportagem de investigação onde foram realmente a fóruns e conseguiram perceber o que é que era dito. E há coisas que estão ditas nos fóruns que são absolutamente bizarras. Miúdos que dizem que as mulheres são uma espécie de subhumanoides e que são seres humanos quase de segunda espécie, portanto os homens são superiores a elas e que as mulheres servem a propósito de os servir sexualmente e de cuidar das suas casas. Isto é coisas chocantes, mas isto está a acontecer, não é? A teoria do incel, os homens que não têm aquela aparência física masculina tóxica, não é? De muito fortes, com voz muito forte, muito brutamontes, sem emoções, portanto, os homens que não encaixam neste estereótipo muito Andrew Tate style, não é? Que ficam de fora do grupo de homens que aparentemente seriam os chamarizes das mulheres. Estava-se a fazer um bom caminho, mas parece que agora... Exato, não é? Isso gera nos adolescentes uma frustração de tal ordem muito grande relativamente a duas coisas. Uma, relativamente à sua biologia, porque pensam, porque é que eu não sou alto, porque é que eu não tenho a voz assim, não sei o quê. E é por isso que eu não vou conseguir ter atividade sexual. Enormes, sim. E depois a segunda frustração, que é contra as próprias mulheres. Não é? Porque é que elas não me escolhem, porque é que elas só gostam daquele tipo. Uma outra frustração contra as mulheres feministas. Não é? Eu tenho andado a falar sobre isto nas redes sociais e de repente comecei a tocar aqui pessoas desse tipo de homens que de repente a abordagem deles até nas redes sociais é muito de muito hate, mas já não é só nos comentários, é partilharem coisas minhas em fóruns e não sei o quê, e nos Instagrams deles. É uma agressividade de tal ordem, porque eles de repente começam a ideia de que são as feministas que estão a colocar ideias erradas na cabeça das crianças e que estas ideias de igualdade são completamente descabidas. Pronto, e tudo isto é bizarro, este mundo online. E perante isto, começamos a ouvir coisas e a ver dados, como os dados do Razi, que nos dizem que a violência sexual contra as mulheres aumentou, portanto os números de violação aumentaram, as vítimas são maioritariamente mulheres jovens. O Razi inclusivamente deu aqui um dado de que há grupos online de partilha de pornografia a serem criados por crianças de 12 anos. Portanto, reparem, aos 12 anos uma criança que tenha uma relação sexual com um adulto não tem capacidade para formular consentimento, ou seja, se um adulto tiver uma relação sexual com uma criança de 12 anos, mesmo que a criança de 12 anos diga que sim, que quer, esse sim não vale. Claro. Porque esse sim, a lei portuguesa não diz que essa criança tem capacidade para reconhecer o consentimento. Sim, no entanto, esta mesma criança de 12 anos pode ser uma das que faz parte de um grupo de pornografia. Ou seja, neste momento estamos a assistir a um desequilíbrio entre aquilo que nós esperamos de uma criança, o discernimento que uma criança tem ou não. E se calhar devemos sentar-nos, os adultos, olhar e perceber como é que esta geração está a evoluir, o que é que podemos fazer em relação a este assunto. E para terminar, lá está aquilo que aconteceu, o caso que aconteceu de Loures, de uma adolescente que foi violada por 3 adolescentes, entre os 17 e os 19, portanto havia um que já era pelo menos maior, mas foi filmado e foi colocado nas redes sociais. Portanto, claro que as violações já existiam antes, só que agora temos aqui um acrescente muito maior, que é a vítima não só é violada, como a seguir vê o seu crime, o crime foi cometido contra si, na internet, onde milhares de pessoas veem. Nenhuma das pessoas que viu o vídeo reportou à polícia este vídeo. Como assim? Provavelmente, tendo em conta os números que o Razi nos dá da pornografia infantil aos 12 anos, até tivemos crianças provavelmente a masturbarem-se a ver este vídeo. Eu sei que isto é chocante e estas palavras são chocantes, mas têm que ser ditas. Portanto, esta vítima não só é violada, como a seguir o ato sexual que foi cometido contra si é visto e provavelmente utilizado também para atos sexuais. Mesmo que seja a masturbação. No meio disto tudo... E eles não foram presos. Exatamente. No meio disto tudo, a medida de coação não é uma detenção, não é uma prisão. Não é. A medida de coação é uma apresentação semanal daquelas 3 pessoas.
Pronto, e nós não sabemos o nome de nenhum deles. Eu sei que tem que haver uma proteção, porque até prova em contrário, todos são não são culpados, não é? São inocentes. Neste caso há um vídeo, não é? Mas neste caso há um vídeo e esta é a grande questão. Eu também não sei os meandros do processo, portanto eu não tenho. Mas eles foram formalmente condenados. Mas eu não sei se o vídeo é admissível como não? prova, mas eu não faço ideia se o vídeo está a ser admissível como prova, porque eu não sei como é que foi feito o vídeo, nem sei onde é que está o vídeo, não faço ideia. Portanto, mas tudo isto é chocante. E no meio disto tudo andamos preocupados com spin vivas, andamos ocupados com eleiçõezinhas, andamos ocupados com casos arguídos de corrupção que não são ouvidos durante 14 meses, andamos ocupados com estas historietas todas e o crime de violação continua a aumentar, mas Montenegro, aquilo que vem dizer em novembro, é que a criminalidade aumenta. Luís Montenegro, dia 25 de novembro, disse que a violência doméstica não tinha aumentado, aquilo que tinha aumentado eram as queixas. No Dia Nacional da Eliminação contra a Violência das Mulheres, no dia 27 de novembro, vem dizer que há uma sensação de insegurança em Portugal e os imigrantes e não sei o quê, e que temos que fazer operações policiais. Agora, sai o Razi dizer que a criminalidade não aumentou, a única criminalidade que aumentou foi nas violações e foi na criminalidade dos jovens. Luís Montenegro fica caladinho, Carlos Moedas, que veio desmentir na altura os números da polícia, também fica caladinho e, portanto, andamos aqui a tentar misturar o assunto da criminalidade com o assunto da imigração à boleia de lutas ideológicas e, no meio disto tudo, as mulheres continuam a ficar cada vez mais inseguras na rua. Mas ainda bem que trouxeste este tema. Alguém quer comentar isto ou querem passar? Só 15 segundos. Claro. A primeira parte, inteiramente de acordo, subscrevo, é exatamente assim. De facto, há um sentimento perverso sobre aquilo que é os vídeos que são partilhados em grupos de Telegram, do WhatsApp, ou até vendidos em páginas online. E, portanto, desse ponto de vista, ainda diz falava comigo que é psicólogo sobre a matéria e, de facto, essa questão até sobre aquilo que os adolescentes veem em sites pornográficos, pois querem exatamente aplicá-lo e replicá-lo, seja com ou sem o consentimento da outra pessoa. E, portanto, desse ponto de vista, há um lado perverso sobre aquilo que são uma plataformas que estão disponíveis, portanto, até um modus operandi que vai sendo passado entre adolescentes. Sobre a criminalidade, queria dar aqui uma pequena nuance, que é, de facto, o Razi diz-nos isso que disseste, há uma questão, é que as forças de segurança, neste momento, têm o dever de tentar persuadir a queixa no local e tentar resolvê-la no local. E, portanto, podemos não ter um report, digamos assim, escrito, um auto escrito, mas podemos ter uma tentativa de as forças de segurança sendo chamadas, a PSP, a GNR, etc., para tentar dissuadir no local o crime, ele não é depois reportado. Isso acontece muitas vezes, e eu próprio já fui testemunha, até de amigos, um amigo meu que mora no Martim Muniz, que já teve esse processo de um telefone roubado e que depois a PSP tentou dissuadir quem o tinha roubado, porque foi localizado, para, no momento, não foi participado, mas aconteceu. Isso também acontece. Há alguma criminalidade que também não é reportada em bairros sociais onde todos se conhecem, portanto, quem chama sofre. Portanto, desse ponto de vista, há vários até testemunhos escritos e factuais de pessoas que não reportam ou não chamam, por medo, por receio, ou outros que chamaram, mas foram dissuadidos e perseguidos no local e, portanto, não foram participados. Isso acontece, eu sei que não são números, não são factuais, sim, mas é uma pequena parte, também não estou a dizer que é o grosso, mas há de facto essa nuance e pode que haver, me parece a minha questão aqui é como é que o Primeiro-Ministro se demite de falar sobre dados de criminalidade que está a aumentar e, portanto, coisas que já estão no Razi que está realmente a aumentar e ele sobre esses não faz nada, mas escolhe falar sobre aqueles que não têm dados ainda e sobre aqueles que não estão provados e, portanto, acho que há aqui uma decisão não estruturada. Gonçalo, tens algum tema que queres trazer-nos? Passamos para a Catarina, que vai falar do Trump. Eu queria falar do PCP e da queixa. Exato, conta-me. O que é que achaste daquela entrevista? Achei, tens só queria dar minutos. aqui uma nota do que se falou aqui, porque acho que é preocupante e eu acho que as dinâmicas, nós estamos a assistir a uma separação social entre homens e mulheres que eu acho que não acaba por ser positivo, porque antes de sermos diferentes somos complementares. E eu acho que é preciso uma nova visão para a abordagem à masculinidade moderna do que era anteriormente e às vezes quando se fala dessa mudança as pessoas interpretam como se fosse um regressar ao passado. E a maior parte da masculinidade moderna que se deseja não é um regressar ao passado, é algo novo. Talvez ainda não se perceba bem o que é, mas é algo novo. E eu acho que é isso que falta transmitir mediaticamente. Acho que era só esse ponto. Do ponto de vista do PCP, mudando agora o tópico, eu achei a queixa do PCP ridícula. Vocês fizeram queixa a quem? Que eu não percebi. Foi a ERC. Fizeram queixa. Epá, eles até podiam ter feito. Há carteiros jornalistas, não foi também? Eu acho que sim. Não contentes, disseram que iriam acionar todos os meios legais. Mas é que eu não sei quais são os meios legais. O corpo de intervenção. O que é que iam fazer, não é? Mas também estranho 10 minutos de entrevista ser só sobre a Ucrânia. Não, era aí que eu queria chegar. Eu já tinha avisado que as entrevistas aos candidatos têm sido, eu não quero dizer péssimas para não ser desagradável, mas têm sido muito más.
Pronto, é um eufemismo. Mas a realidade é essa. Eu vi a entrevista ao Pedro Nuno Santos, entrevista paupérrima. Falou-se de 5 minutos de governação, pouco se falou daquilo que realmente importava, perdeu-se quase 20 minutos no caso de Spinum Viva. Claramente é uma coisa importante e que se fale, obviamente. Agora, perder 80% da entrevista nisso não faz sentido. O André Ventura, vi a entrevista dele, também pouco se falou de governação. As entrevistas estão a ser mal feitas. E o João Adelino Faria nem o deixou acabar uma frase. Eu fiz aqui uma contabilização, eu acho que o André Ventura nem 40 segundos conseguiu falar. Seguidos, sem ser interrompido. As do Gosta são maiores e, portanto, as do Gosta dá. O problema é eu tenho que ir ao Gosta como o Montenegro foi. Sim. E agora vi esta do PCP e é assim, foi uma entrevista. O José Rodrigues dos Santos faz boas perguntas do ponto de vista da guerra da Ucrânia e afins, mas a questão é, só se falou disso. Insistiu. Ou seja, o PCP tem razão. Falar da Segunda Guerra Mundial, tipo, pois, calma. Exato. Mas não há problema nenhum no sentido em que nós vivemos numa altura de política externa onde até se faz alguma comparação civilizacional com essa era, não vejo aí mal. O que eu vejo mal é só haver 10 minutos de entrevista, independentemente do PCP só ter 3 deputados na Assembleia ou 4 deputados, só existir 10 minutos de entrevista é ridículo, não faz sentido absolutamente nenhum. Com o Pedro Nuno Santos, 25 minutos foi o que teve mais tempo, foi ridículo também, e só se falar do tema da Ucrânia é ridículo também. Portanto, o PCP tem razão nas queixas que faz, foi monocórdico, foi monotemático, e aí tem toda a razão. Agora, vir justificar isto com as forças do fascismo, por amor de Deus, não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido. O PCP tinha toda a razão na crítica da estrutura da entrevista. Eu já fiz várias entrevistas e concordo com o PCP. Estava mal estruturada, só se falou daquilo e é pouco tempo, claramente. Tanto o Paulo Raimundo, quando acaba, diz: então, mas só 10 minutos. Sim. E, portanto, tem toda a razão na crítica. A forma como a faz é completamente ridícula. Obrigado, não faz sentido. Catarina, tens 1 minuto para comentar Trump, desculpa. Sobre Trump, é só dizer que esta semana aconteceram para mim 2 das coisas mais graves desde sempre de toda a governação de Trump. Uma delas foi a história do signo, Estamos num filme, parece. Que já toda a gente acho que sabe, que basicamente discutiram planos de guerra num grupo de praticamente WhatsApp, que é só um bocadinho nada mais seguro. Não, e puseram sem querer um jornalista. Podia ter sido um estranho. As vidas dos militares americanos que estavam envolvidos na operação podiam estar em risco. Claro. Não fosse o The Atlantic um jornal mais responsável e podia até ter publicado o agente da CIA envolvido. Mas mais um tema que está a passar mais à margem, talvez, dos círculos mais mediáticos, é o ataque que Trump está a fazer aos advogados. Eu gostava de chamar a atenção para este assunto, infelizmente não tenho o tempo que queria, mas basicamente Trump está a tirar os contratos federais a todos os advogados e escritórios de advogados que defendam clientes que vão contra os interesses de Trump e que critiquem Trump. Portanto, ele está basicamente a denegar o acesso à justiça através desta chantagem com contratos e outras medidas, mas pronto. Portanto, basicamente Trump está literalmente a destruir peça a peça a democracia americana e eu gostava de perguntar, por exemplo, a Hugo Soares se ele ainda tem dúvidas em quem é que votaria ao dia de hoje. Boa pergunta para acabar. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Doura e Eduardo Mairos. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.